Eu entendo que é o seguinte, Perrotinho. O Sampaoli é diferente do que a maioria dos treinadores que passaram pelo Flamengo fez. Parece ter acertado primeiro a cozinha, né? Para depois acertar o ataque. Até porque a gente teve a ausência do Arrascaeta por muito tempo. A gente está tendo ali um período onde o Pedro, apesar do gol de ontem, não vive seu grande momento. O Gabigol abaixo, tecnicamente. Né? Um Everton Ribeiro, que também não tem conseguido jogar, infelizmente. Então, o quarteto mágico do Flamengo, e que muitas vezes, né, recebeu toda a fama, todo o glamour, não está no seu melhor momento. E aí o time ganhou em coletividade, até porque as peças começaram a melhorar de trás para frente. E quando a gente fala isso, é claro que eu vou chegar no fato dos meninos ali virarem opção, e isso é muito importante, até porque o Flamengo, ele determinou e traçou uma estratégia que se mostrou ser bem sucedida, que é valorizar meninos, conseguir vender esses meninos para que não tenha, né, que se desfazer de grandes jogadores e buscar no mercado jogadores ali que, apesar de ter uma experiência na Europa, não estão mais no seu auge na Europa, mas que pode vir e contribuir. Foi uma estratégia determinada e adotada dessa atual diretoria que se mostrou correta ou vencedora. Pelo menos tem sido, tá? Então isso é importante. Mas vamos voltar aqui para analisar o time. A gente muito bem falou, e quem aqui poderia entender, supor, imaginar que o Fabrício Bruno se transformaria no jogador que vem sendo. Que o Fabrício Bruno pudesse se impor e ter uma certa liderança ao ponto de cobrar publicamente toda a equipe. Quem aqui poderia imaginar? Nós esperávamos isso de outros jogadores. E quem teve esse papel foi ele. O Léo Pereira, que vem jogando um absurdo, que hoje é inadmissível ter que deslocar, né? Todo respeito à escalação do São Paulo ontem, mas ele quis, infelizmente, poupar, né, o Ayrton Lucas. Ele entendeu que era importante, porque o Ayrton Lucas estava com problema de desgaste, tudo, e ainda, mesmo assim, não vai ter essa pausa, está indo para a seleção brasileira. Então, ele entendeu que fosse importante ontem poupar. Mas deslocar o Léo Pereira, que vem sendo hoje, né, uma grande peça desse elenco para jogar na lateral esquerda, ao meu ver, também é equivocado, Perrota. Deu certo ontem, para ao meu ver, é equivocado, porque não tem que colocar o Davi Luiz para jogar, né? Porra, sob a justificativa de ter que deslocar o cara. O Davi Luiz hoje é banco do Léo Pereira e ponto final. Não tem uma discussão sobre isso. O Léo Pereira hoje é muito mais jogador do que o Davi Luiz, independente do histórico do Davi Luiz, do currículo, do salário do Davi Luiz. Com todo respeito ao Davi Luiz, hoje ele é banco. Então, assim, o sistema defensivo cresceu muito na figura desses dois. O Wesley vem agora ainda tentando se firmar. Ontem, eu não sei como é que você viu o lance e como é que o estádio repercutiu. Ontem ele me tropeça nas pernas ali, que foi algo bizarro também, né? Eu não sei como é que foi isso lá no Maracanã, porque as imagens da câmera chegam a ser feio. Ele dá um troca-pé ali e, porra, cai de forma bizarra naquele momento ali. Mas é um menino que, por mais que muitos falam que não vale nada, é um merda, é não sei o quê, ele vem conseguindo apresentar agora, né, com um pouquinho mais de confiança, um futebol até melhor. Vem tendo uma certa importância. Ainda tem deficiências? Tem. Eu entendo que a gente ainda tem a necessidade de contratar um lateral direito. Até porque, com todo respeito ao Varela, que é jogador de seleção uruguaia, o Varela não conseguiu entregar absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Então, se possível for, a contratação do lateral direito pode cair muito bem para essa equipe. Até mesmo para não deixar o seu Wesley entrar na zona de conforto. E ele que vem falando, que conversa muito, né, com o Davi Luiz, o Felipe Luiz, e vem conversando muito para tentar, né, aprimorar, se desenvolver, acelerar o processo. Né? E vale lembrar que ele tem apenas 19 anos. Isso é importante que a gente coloque, porque quando a gente começa a fazer uma cobrança, a gente já viu jogadores, e a gente pega um Cebolinha que tem seus 24, 25 anos, Perrota, que não consegue hoje, né, não consegue administrar a pressão que é jogar no Flamengo. Aí você imagina a gente botar toda essa carga em cima do moleque, que é o caso que a gente coloca no Wesley. E muita gente cobra e só quer bater. Então a gente precisa entender que no Flamengo as coisas elas são potencializadas por bem ou por mal. E a gente precisa entender. É claro que os jogadores estão lá, precisam também entender essa porra. E aí, saber administrar, buscar psicólogo, buscar ajuda, para que mentalmente ele consiga administrar e suportar a pressão que é jogar para 45, 50 milhões de torcedores. Para jogar com a camisa rubro-negra, que é uma camisa pesadíssima.
Então, em tudo isso, tem sim um preço. Mas voltando ainda à questão dos atletas, eu vinha falando da evolução do sistema defensivo. Aí você tem o Ayrton Lucas, hoje, ao lado do Pulgar, é o jogador mais regular do Flamengo. Iniciou a temporada voando, teve uma queda de produção, voltou e vem fazendo um jogo muito bom, apesar de você teve lá, contra o Racing, para mim, ele foi muito mal. Pode ser um nível de desgaste, e aí, em virtude disso, o São Paulo colocou no banco. Mas o Ayrton Lucas, junto do Pulgar, nos últimos jogos da era São Paulo, principalmente, é o jogador mais regular do Flamengo. Então, a gente está falando do sistema defensivo. Aí eu entro no Pulgar, que começou a jogar e acertou a porra da volância do Flamengo. Acertou ali à frente da grande área e, inclusive, potencializou um pouco o jogo do Thiago Maia, que vinha sendo questionado por todos. Hoje em dia, as críticas estão diminuindo. Já está passando mais batido o Thiago Maia estar ao lado do Pulgar. Então, o que a gente está falando, Perrota? A gente está falando do time da questão defensiva. As críticas diminuíram depois que o Santos saiu. O Matheus Cunha tem mais capacidade com os pés do que o Santos apresentou. E não vem comprometendo no jogo. O último jogo eu queria que ele agarrasse a porra da bola do cara do Racing. O cara me bate a bola saindo, bateu, porra, igual o menino ontem, fez o gol do Palmeiras, fez um golaço, por sinal, né? Recuperou a bola no campo ofensivo, acaba driblando, o maluco passa que nem uma vaca, meu irmão, ele dá um tapa. Como é que o goleiro de São Paulo vai pegar aquela bola? Foi falha do goleiro de São Paulo. Não, irmão, desculpa. Não foi. Vamos dar mérito a quem há de ter mérito. E ele teve mérito de fazer, igual o menino do Racing teve lá, o Rojas, se eu não me engano, camisa 10, né, em colocar a bola daquela forma. Então a gente está falando do sistema defensivo. Por que isso? Porque a parte ofensiva a gente ainda deixa a desejar. E aí, isso é bom pra caralho, Perrota. Porque se o sistema defensivo, o meio de campo, está começando a segurar a barra, no momento que os grandes medalhões ainda não estão em alta, a gente já começa a ver um Gerson despontar. A gente começa a ver um Gerson já fazer a diferença. Começar a voltar a ser aquele monstro que ele foi em grandes partidas de 2019, ao ponto de nenhum de nós aqui queremos a saída dele. Ele volta a fazer grandes jogos. E aí você começa a trazer o time. O time começa a ganhar corpo. Aí o Arrascaeta fez 15, 20 minutos de um jogo muito bom contra o Fluminense. A gente acabou ganhando o Fluminense. Aí contra o Racing não foi bem. Mas daqui a pouco, e aí foi bom o Arrascaeta não ter ido para a seleção, ele vai poder se condicionar aqui, porque ele volta de lesão. Está abaixo fisicamente. E o Arrascaeta é gênio, é craque. Não sei se ele vai conseguir recuperar o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro, dentro desse novo modelo de jogo, eu estou entendendo que o Everton Ribeiro é banco, porque vai jogar o Arrascaeta e o Gerson. Aí você falta os dois homens de frente. O Gabigol precisa voltar a entregar tecnicamente. E aí quem vai ser o par do Gabigol? Vai ser agora o Bruno Henrique, que ontem começou a nos dar indícios positivos, que para mim seria um baita do reforço. Vai ser o Cebolinha, que vai encontrar o futebol, que vai conseguir achar a tranquilidade e a confiança necessária para tomar decisões corretas, para entregar o melhor futebol. Vai ser o Luiz Araújo, que eu não acredito muito, mas vai chegar com pompa de ser um driblador, o cara do X1, e vai ser ele que vai ajudar a potencializar o Flamengo pela direita? Não sei. Mas que as perspectivas começam a melhorar, Perrota, sem sombra de dúvida. Estávamos até um mês atrás aqui muito desacreditados. Todo mundo desmotivado, desanimado. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, muitos já tinham dado, né, já como a eliminação como certa. E o Flamengo superou uma sequência de jogos que foi, né, decisiva para a temporada do segundo semestre, porque nós poderíamos estar hoje aqui, Perrota, puto da vida, brigando aqui ainda, desmotivados, entendendo que o Flamengo já tinha perdido um ano, porque já não conseguiu se classificar pela Copa do Brasil, já estava ao ponto de, quem sabe, não se classificar para a Libertadores da América. Tudo isso mudou. E no Brasileiro, o Flamengo lá na 10ª posição, no meio da tabela. Poderíamos estar aqui fazendo dessa live um inferno. Isso aqui ter virado um caos. E não foi isso. E se não foi isso, foi porque o clube e o time e o Sampaoli tiveram méritos.